Paz do Senhor Jesus Cristo aos amados e queridos irmãos. Estamos de volta aqui para mais uma escola bíblica dominical, né? Da nossa revista A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Tá? A lição que nós temos hoje, ela é escrita pelo autor pastor Zaqueu Mendes de Freitas. E nós estamos com a revista do dia 1º de novembro, né? A lição de número 5, cujo título é Mente, Vontade e Emoções Restauradas pelo Senhor. Meu nome é presbítero, eu sou o presbítero Gustavo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo os novos vídeos que serão lançados, não perca, né? Tem variados assuntos, né? Excelentes temas que a Escola Bíblica Dominical vem nos trazendo. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sob a presidência do pastor Heleno dos Santos, e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Mas vamos ao texto da nossa lição desse dia 1º de novembro, que traz um item muito interessante. Para quem está acompanhando junto com a Bíblia Sagrada, o texto áureo se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte o texto: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, 17. Verdade aplicada, devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Primeiro objetivo da lição, conhecer as 3 áreas da alma. Segundo objetivo, ensinar sobre a liberdade de escolha. Terceiro objetivo, falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Muito bem. Observe que o primeiro objetivo da lição, ele traz um quesito interessante: conhecer as 3 áreas da alma. Nós conhecemos as três áreas do ser, que são alma, corpo e espírito, e agora nós vamos ver os 3 itens que compõem a alma, né? Os textos de referência para quem acompanha com a Bíblia, não somente com a revista, mas com a Bíblia Sagrada, para um ensino desse final de semana, se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7, 8 e 9. Introdução da nossa lição. Na explanação sobre as áreas da alma que precisam de cura, descartaremos a mente, vontade e as emoções, sabendo que, enquanto estamos neste mundo, podemos contar com a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos também com essas faculdades da alma. Muito bem. Mente, vontade e as emoções. A nossa alma é conhecida pela ciência, né, como mente. A nossa alma é conhecida pela ciência como mente. O que nós sabemos que a alma, para a ciência, representa a mente. E é ela quem produz, são nela que são produzidas as vontades e as emoções. Tá? E todo mundo compreende que a vontade, né, que a vontade gera algumas emoções, né? E as emoções são causadas devido a alguma vontade, dependendo da ocasião. Faculdades, quando ele diz faculdades da alma, o que o comentarista quer nos passar a ideia? Ele refere-se a uma capacidade intelectual de raciocínio sóbrio que todo indivíduo possui. E esta, quando afetada, ela produz um certo constrangimento. Você vai estar vendo agora há pouco momento uma imagem, né, do corpo, alma e espírito, e os 3 componentes da alma: mente, vontade e emoção. E também os componentes tanto do corpo quanto do espírito: intuição, consciência, comunhão. Isso parte do espírito, nosso espírito, não é o Espírito Santo, nosso espírito. Do corpo, recepção, instinto e expressão. Então tudo aquilo que internamente nos ocorre, né, nós expressamos através de quem? Do nosso corpo. Muito bem? Vamos ao primeiro ponto da nossa lição: as 3 áreas da alma. Nesta lição, estudaremos as áreas da alma que estão ligadas à nossa essência e que precisam ser curadas. Billy Graham, em seu livro Mundo em Chamas, escreveu precisamente a condição que se encontra o ser humano ao detectar a enfermidade que há na alma em função de muitos sentirem um vazio existencial. O clima intelectual em que vive o homem moderno constitui um paradoxo.
A tecnologia cria invenções fabulosas, mas deixa de satisfazer-nos as necessidades mais íntimas. Muito bem? Compreendendo e entendendo a nossa essência. Quando ele diz essência, é a essência do homem. Qual deveria ser a essência do homem? Deveria ser Deus. Tá? Quando isso não acontece, temos um ser que mata, que a essência dele não é Deus. Então nós temos um ser que mata, rouba, pratica atos de violência e etc. Se a gente for citar aí, você vai encontrar várias coisas que provêm de uma pessoa cuja essência não é Deus. Pelo fato de o que a filosofia ela define como amor nos dias atuais, né, essa situação ficou calamitosa, porque é uma palavra que as pessoas não compreendem mais a profundidade. Afinal, 3,16 do Evangelho de João, né, o Senhor deu seu Filho por amor a nós. Para não nos ver condenados, Ele deu seu primogênito, seu único primogênito. Então Ele amou o mundo de tal maneira, Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por nós, de tal forma que Ele entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas consiga adentrar a vida eterna. Depois o autor ele traz algo que é do nosso cotidiano, que nós assim conhecemos, né? Em muitas situações são exclamadas tal situação. Diz assim o texto: vazio existencial. Quantas vezes você já não viu alguém dizer: olha, eu sinto um vazio, algo que não foi preenchido, ou que eu não consigo preencher, que alguém não consegue preencher, até tenta, mas não consegue, tenta encontrar isso no álcool, não consegue, nas drogas não consegue. Ela não tem aquela paz que ela busca um item que ela precisa, mas não consegue encontrar. É esse vazio existencial que o autor vem nos trazendo, tá? Ele trata disso. As pessoas assim compreendem que nada está bom. Pessoas assim, não entender delas, nada tá bom. Se você chama para assistir um filme, não tá bom. Chama para comer, não tá bom. Nada tá bom para ela, porque não consegue alimentar aquele lugar, não consegue completar aquele lugar que está vazio. Tem sempre algo faltando, alguma coisa. O que é que essa pessoa precisa? Ela precisa de Cristo. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. É isso que ela está precisando. O difícil é você conseguir passar para essa pessoa que é de Cristo que ela precisa, porque quando você mencionar isso, ela vai colocar vários empecilhos. Inclusive, serve até de argumento para quem evangeliza, esses empecilhos que as próprias pessoas colocam quando você anuncia Cristo para cobrir esse vazio que ela sente, esses mesmos empecilhos não conseguem, né, completar esse espaço que ainda permanece vazio. E na maioria das vezes continua vazio por muito tempo, até que alguém anuncia Cristo a essa pessoa e ela se restaure na presença de Deus, e por mais uma vez esse vazio ele deixa de existir porque o Senhor toma espaço. Tá? Necessidades mais íntimas, diz o texto. Observe bem, nós estamos vivendo a era da tecnologia, o texto já trouxe isso para nós. Então, o que está acontecendo atualmente? As pessoas elas não têm mais facilidade de fazer amizade, de conhecer novas pessoas, conversar, compartilhar. E isso está acontecendo de que forma? De forma digital. Não é a mesma coisa que presencialmente, você falando ali pessoa a pessoa. E nunca um amigo virtual será igual a um amigo que está ali do seu lado vivendo o seu dia a dia. Porque por mais que a pessoa se empenhe em passar situações para aquele amigo virtual, não estou dizendo que um amigo virtual seja mau ou seja ruim. Só estou dizendo que as pessoas deixam de cultivar amizades sadias, amizades compreensivas e que podem acompanhar no seu dia a dia, sem que você tenha que estar digitando para ela o que está acontecendo, e sem que você tenha que ter um horário específico para poder passar para essa pessoa, né, um momento de dificuldade ou um momento de alegria, mas que esteja ali presente, no companheiro do seu dia a dia, pessoas do seu cotidiano, cultivar amizades
sadias, pessoas que fazem bem, pessoas que você se sente bem de estar próximo a elas. E essa época que estamos tendo, ela tem valorizado muito, né, esses laços virtuais, e que a maioria das vezes não é o que nós pensamos. Tá certo que às vezes as pessoas presencial, nem todas são o que parecem ser, mas tem muitas que merecem crédito e que estão ali para nos apoiar e nos ajudar. Então, independente, mesmo com todas as dificuldades que temos para escolher as nossas amizades, nunca uma amizade virtual vai ser melhor do que uma amizade presencial. Uma amizade presente ali, que está com você. 1 em 1 da nossa lição. Mente, a líder da alma. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, vemos que para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, é preciso uma mudança de mente. A palavra grega aplicada no texto para isso é metamorfo, que implica na transformação tanto da mente como no coração. Romanos capítulo 8, versículo 5 torna isso claro. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Sem uma mudança na mente gerada pela palavra, não desfrutaremos do conhecimento pleno do Pai. Muito bem? O texto ele nos aborda, né, a mudança de mente. O que seria? O que o autor quer nos ensinar? Qual é a ideia que ele quer nos passar? E como ele se refere a essa mudança de mente? A mudança de mente, amados, é o coração do cristão que deve ser diferente das pessoas que não tiveram um encontro com Cristo. A pessoa que não teve a experiência que você tem, que não tem a proximidade com o Senhor que você tem, que não tem a comunhão que você tem. Então, você expressa de maneira diferente do que as demais pessoas. Alguns sentimentos, alguns comportamentos de quem tem a mente de Cristo são diferencial para o sucesso e o fracasso da proclamação do Evangelho, da reputação do Evangelho, dos efeitos que o Evangelho causa na vida de uma pessoa. Então jamais uma pessoa que teve um encontro com o Senhor pode continuar manifestando o mesmo comportamento que ela tinha antes de conhecer ao Senhor. Entre para cada categoria de pessoas controladas pelo Espírito Santo e não das que são dominadas por sua natureza humana, existe sim um testemunho maravilhoso de transformação que Cristo provocou nestas pessoas. 1 e 2 da nossa lição, o poder da mente. A mente humana pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo. É algo fantástico que Deus deu ao homem. Imagine a mente de Adão em seu estado original. A mente era utilizada em todo o seu potencial. Hoje o homem não usa 10% de sua capacidade mental. E veja os inventos do homem utilizando apenas esta porcentagem. São inúmeros destes os mais necessários à existência quanto os que promovem a autodestruição. Pois infelizmente a mente foi canalizada para o mal, corrompida pelo pecado e hoje é um campo de batalha. Muito bem? O trecho que o comentarista nos deixa aqui, Adão em seu estado original, a mente é utilizada em todo o seu potencial, observe bem. Então ele expressa que Adão usava 100% da sua capacidade racional. Talvez seja isso que ele esteja dando a entender, né? O homem hoje não usa 10% da sua capacidade mental. Amados, por gentileza, uma vez mais a sua atenção. Observe que o nosso comentarista ele traz para nós um texto infeliz. Por quê? Porque não procede essa informação. E isso eu quero deixar bem claro, bem específico, porque eu já ouvi outras pessoas mencionarem isso, até mesmo em pregações. Que o ser humano não tem possibilidade, ele não consegue usar 10% da sua capacidade mental, seja racional, seja lá o que for. Amado, não existe, não procede essa informação. Não existe qualquer comprovação ou evidência científica para tal afirmação. Tá? Seja lá como for formulada essa questão,
capacidade de raciocínio, capacidade intelectual, poder mental, sei lá, qualquer coisa, referido à mente. Não há condições de fazer esse argumento, essa afirmação, porque não tem comprovação nenhuma de uma quantidade quantitativa de uso mental. Não existe uma unidade de medida que consiga definir o quanto do nosso cérebro nós conseguimos usar. Só para você ter uma ideia, um cientista muito conhecido brasileiro, o Pedro Calabres, ele explica que não tem como medir a possibilidade de abrangência do cérebro humano. Só para você ter uma ideia, amado, se você quiser depois dar uma olhada no canal dele, eu vou ver se eu consigo deixar o link disponível aqui no meu canal. O nosso cérebro ele possui funções que nós conhecemos, por exemplo, como mover a mão, que é uma função ordenada, e funções que são fora da nossa vontade, que o cérebro executa por si só, e que nós só sabemos que está acontecendo porque vemos efeito, compreende? Então são funções que estão fora do nosso controle. Então não tem como afirmar que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Meu Deus do céu. Então, o poder da mente no processamento cerebral, ele trabalha de forma diferente. Como? Ele trabalha como raciocínio, né? A nossa capacidade por exemplo, das 4 operações da matemática, a nossa capacidade de conseguir com sons transmitir o que pensamos, expressar o que pensamos, isso é uma capacidade de raciocínio. O fato de você andar e conseguir raciocinar já demonstra que você está usando um percentual muito alto da sua capacidade de processamento, tá? O que às vezes as pessoas alegam é a nossa capacidade de retenção. Essa sim precisa ser desenvolvida o quanto antes, mas também não existe uma unidade de medida dizendo o quanto de retenção nós conseguimos usar, né? Não tem uma unidade que expresse isso, tá? Então eu só queria trazer isso para você. E quando o comentarista ele diz assim, olha, poder da mente, o poder da mente, 1 e 2, poder da mente, ele não está querendo dizer como no filme de Jedi, lá, força, pá, as pessoas pensam lá, tá, esquece isso aí. O sobrenatural na vida do crente provém do Espírito de Deus e não dele mesmo. Quando ele pensa que é dele mesmo, ele perde, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? Vamos lá. 1 e 3 da nossa lição, a disputa pelo controle da mente. Há 2 pessoas distintas disputando nossa mente. Uma do lado de dentro, o Espírito Santo, e uma do lado de fora, Satanás. O Espírito Santo habita no seu espírito e quer levar a sua mente cativa a Cristo, a submeter-se a Deus. Ela não obriga, não invade sem permissão. Satanás não perde permissão e usará todo tipo de sutileza para dominá-la e usá-la para o mal. Seu objetivo principal é a distorção da verdade de Deus. Tendo passado pela experiência do novo nascimento, temos a responsabilidade quanto ao que está sendo alimentado em nossas mentes. Nossos pensamentos também precisam refletir a fé que professamos. Muito bem. Estará sendo alimentado. O texto foi muito bem descrito. O pastor Zaqueu, ele cita o Espírito Santo dentro, como ele trabalha em nós, né? Cita também as tentativas do adversário, né? de tomar o nosso coração. E ele diz assim, olha, estará sendo alimentado. Tudo que colocamos dentro da nossa mente fica registrado, né? Pela nossa capacidade de retenção, como eu mencionei antes. E isso sempre temos que vigiar, né? O Evangelho de João capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, o texto: sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, maior é Deus, amado, procure o Senhor
entregue seu coração ao Senhor. Eu estou colocando aí agora uma imagem para você, né, da disputa entre o Espírito Santo e o adversário das nossas almas, né, duas pessoas distintas disputando a nossa mente. Então esteja sempre procurando orientação com o Senhor e clamando por perdão e misericórdia para o Senhor te cobrir com o sangue dele, para que o adversário jamais te domine, em nome de Jesus. Saindo do nosso primeiro ponto, entrando no segundo objetivo da lição, eu ensinei que a mente é a líder ou a percussora de todas as emoções. Infelizmente, a mesma foi canalizada para o mal, corrompida pelo pecado, e hoje é um campo de batalha. Muito bem. Ponto 2 na nossa lição: a vontade e escolha. É através da vontade que o homem decide seu destino e faz suas escolhas. Há um provérbio chinês que diz que uma viagem começa com o primeiro passo. A vontade é assim: quando ativada, dá o passo rumo àquilo que foi escolhido. Deus deu ao homem o poder de escolher corretamente em obedecê-lo e amá-lo. No entanto, ele tomou o caminho inverso, e a partir daí a vontade se tornou imperfeita. Muito bem? Vontade, né? Vontade que o homem, né? Através da vontade que o homem decide. Esse é o maior erro do ser humano. O Senhor dotou o homem com capacidade e autonomia de escolher o que fazer. E ele se coloca à disposição da vontade para poder tomar uma escolha, fazer uma escolha, decidir sobre um caminho. Logo, quem só faz o que tem vontade está fadado ao fracasso. E existem muitas pessoas por este caminho, que só faz o que tem vontade. Pessoas assim estão fadadas ao fracasso. Infelizmente, é uma realidade que vivemos. Talvez não seja com todos, não seja um padrão, tá? Mas acontece com muitos. Pois nem tudo, e por que isso? Porque nem tudo na vida acontece da forma que nós gostaríamos que ocorressem. Elas ocorrem da forma que elas têm que ocorrer. Cabe a nós ter maturidade suficiente para nos adaptarmos e continuarmos caminhando. 2 em 1 da nossa lição. Somos capacitados para escolher. O ser humano foi criado com a capacidade de escolher vida ou morte, bem ou mal e etc. A vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. O presente e o futuro são consequências das escolhas do passado. O discípulo de Cristo pode escolher entre obedecer a Deus ou não obedecer. Não escolhemos as consequências, nós escolhemos as consequências. Precisamos aprender a fazer boas escolhas. Para tomar decisões corretas, precisamos conhecer a vontade de Deus. Ao perder a comunhão com Deus, o homem ficou sem a base correta na qual pudesse tomar decisões. Somente agindo conforme a vontade de Deus, podemos acertar o alvo. Muito bem? Capacidades para escolher. Nós acabamos de estudar, acabamos de ver o texto em que o comentarista ele diz que o homem escolhe segundo a vontade dele. E Deus deu capacidade. Observe que no texto eu ainda diz que é por isso que algumas coisas dão errado. E agora, né, ele vem nos esclarecendo que Deus ele deu autonomia, ele deu capacidade ao ser humano de escolha. Quanto a situação não te oferece uma opção, aí é que fica difícil. Aí é que as pessoas têm que reagir com maturidade para enfrentar tais situações, tais momentos da sua vida quando ocorre, estar preparado para fazer uma escolha, tomar uma decisão. Quando você não tem escolha, você tem que decidir o que fazer. Você não pode ficar parado. Observe que nem tudo ocorre conforme a vontade deseja. Nós temos que saber reagir diante das situações. Por isso, é interessante, né, alcançar a maturidade suficiente para que no momento em que ocorrerem tais situações, estejamos preparados. Aceitar o caminho e seguir, mesmo que seja contra a sua vontade. Independente disso, seguir em frente. O que nós temos que saber é que o Senhor Jesus Cristo é o protagonista da nossa vida, e não nós. Então, mesmo que seja contra a sua vontade, maior é o Senhor para te dar um escape excelente. Então não perca as esperanças, né? Siga o caminho, não deixe de fazer a sua escolha e tomar uma atitude. 2 e 2 da nossa lição. Alguns defeitos da vontade. Ao enganar Eva, a serpente disse: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Este quadro se repete por diversas vezes quando somos tentados por aquilo que vemos e acabamos trocando o certo pelo duvidoso. Nossa vontade é imperfeita e tendenciosa às escolhas erradas. Somos por inúmeras vezes induzidos à inconstância, falta de iniciativa, procrastinação, derrotismo, medo de fracassar, falta de acabativa, obstinação, indecisão, vontade frouxa e etc. Por isso o ser humano caminha tropeçando nas próprias pernas, sempre se sentindo perdido, mas não admite ou não tem disposição para andar no caminho correto. Caminha como se só estivesse neblina diante dos seus olhos. Muito bem? Trocando o certo pelo duvidoso. Amados, nós vimos várias coisas citadas no texto de 2:2, né, que compete à realidade que muitos vivem. E aí ele diz assim, trocando o certo pelo duvidoso. Na escola da semana passada, nós estudamos que algumas pessoas trocam a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Aqui nós encontramos quando as pessoas trocam a verdade de Deus pela mentira de Satanás, trocando o certo pelo duvidoso, deixam de honrar ao rei, né, e por talvez uma coisa fútil, começam a caminhar naquilo que Satanás está servindo, né, algo duvidoso que não os levará ao caminho de paz. 2 e 3 da nossa lição. Jesus buscava a vontade do Pai. Jesus sempre agradou o Pai porque nunca fez a sua própria vontade. Ele sempre se sujeita a cumprir a vontade do Pai. Este é o caminho que devemos trilhar, seguindo o exemplo do Mestre, abrindo mão de nossas vontades para cumprir a dele, seguindo sua orientação à luz da palavra. Na palavra encontramos a manifestação da vontade de Deus revelada para nossas vidas e também direcionamento pessoal que ele revelará a nós em uma busca de submissão e oração. É assim passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este caminho nos levará a viver uma vida de convicção e fé genuína. Muito bem? Fez a sua própria vontade. Essa é a palavra-chave do texto, de praticamente toda a lição, né? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, diz o texto seguinte: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então observe que o Senhor Jesus Cristo, ele não usurpou pelo fato de ser filho do Senhor, mas antes ele obedeceu em tudo à sua vontade. O texto que o comentarista da lição nos traz, ele é bem abrangente, bem específico, e claro também, né? Não tem muito que se comentar a respeito. Quando ele diz, olha, na palavra encontramos a manifestação da vontade de Deus revelada para nossas vidas e também direcionamento pessoal, que ele nos revelará a nós em uma busca de submissão e oração. Então, tudo que você necessita para a sua vida ser uma vida feliz, com paz e abundante, está na palavra de Deus. Se entregar à palavra de Deus e orientar-se comportalmente pela palavra de Deus é um mistério muito grande e que traz grandes benefícios para quem tem a mente de Cristo. Foco na nossa lição, terminando. O segundo ponto, eu ensinei que a vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas, porém muitos têm uma vida marcada pela indecisão. Por isso, nosso exemplo é Jesus, que sempre agradou ao Pai e cumpriu a sua vontade. Muito bem, terceiro ponto da nossa lição é emoções, expressando sentimentos. Por meio das emoções expressamos amor, ódio, tristeza, alegria, etc. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Nossas emoções precisam ser restauradas. Muito bem. Então ele diz, olha, emoções. Certa vez eu ouvi o pastor Gilvan Rodrigues, numa pregação nos Gideões, antigamente nos Gideões, e ensinar que a emoção era como que um copo de éter, que você joga para o ar e antes dela cair no chão ela já evaporou-se,
devido ao fato de que o éter ele se evapora com grande facilidade, né? O ponto de ebulição dele é muito alto. Então, quando ele disse isso, ele estava relacionando o assunto da emoção referente ao Espírito, ao sentir a presença do Espírito Santo. Que ele estava expressando para nós, que sentir a presença do Espírito Santo não é uma emoção, é realmente algo verdadeiro que você sente naquela situação. O Espírito Santo ele te dá autonomia de saber que ele se faz presente ali, né? Então, isso compreende que nós não devemos confundir essas coisas. O Espírito Santo, emoções da nossa alma, do nosso ser. E lembrar de que se expressar sentimentos tem hora. Quando você expressa sentimentos numa reunião familiar, com uma pessoa que você ama, né, e quer expressar para essa pessoa o quanto é profundo o seu amor por ela, com um colega, um amigo que você admira muito, uma das coisas que a gente observa no ser humano é que ele sabe pouco elogiar, ele sabe pouco reconhecer a capacidade das demais pessoas. Se não, quando faz isso, faz com um ar não, é como que estivesse tirando uma espécie de um sarro da pessoa. Não, é elogiar, é reconhecer, saber que aquela pessoa tem uma capacidade a mais. Isso não é feio. Aí as pessoas têm dificuldade de expressar isso. Quando não deveriam expressar tais sentimentos, querem expressar. Por exemplo, no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Esse lugar não tem espaço para pessoas emotivas. Pessoas emotivas em ambiente profissional, num ambiente corporativo, tem muito pouca chance de sucesso. Ela pende mais ao fracasso do que ao sucesso, justamente por ser uma pessoa emotiva, que tem não é nenhuma facilidade, mas que expressa emoções com uma tamanha facilidade que ela é classificada como uma pessoa emotiva. E lamentavelmente, mas isso é uma realidade que vivemos. Pessoas emotivas têm muito menos chances, né, de sucederem bem profissionalmente, devido a esse fato, tá? Agora, expressar emoções tem hora para fazer isso. E quando é essa hora? É com as pessoas as quais nós temos liberdade de fazer, de expressar esse sentimento. E não com pessoas com quem você não tem liberdade de fazer isso, né? E infelizmente algumas vezes isso acontece. 3 em 1 da nossa lição: a vulnerabilidade das emoções. Não podemos basear nossa comunhão com Deus nas emoções, pois elas vão e vêm. Podemos estar emocionados ou não, mas isso não altera a nossa condição para com Ele. Elas podem ser válidas e bonitas, mas não servem como base. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Nossas emoções precisam ser restauradas, nossa fé precisa se sobrepor aos dias maus e bons. Nossa comunhão com Deus. O comentarista ele traz um fato aqui muito importante. Nossa comunhão com Deus é algo que as pessoas devem valorizar. O que é algo que tem valor? Por exemplo, você tem algo que tem preço. O que tem preço você negocia. Você negocia casa, você negocia carro, você negocia itens, volumes, né? Agora, o que tem valor? O que tem valor você não negocia, né? Você tem algo que tem um valor emocional para você, tem um valor sentimental muito alto para você. E você compreende que não há um valor monetário que pague por aquele item. Então esse tem um valor, tá? Então a comunhão com Deus ela tem um valor muito alto para nós. Nós não negociamos esta comunhão. Pelo menos é isso que deveria ser visto. Dessa forma deveria ser visto. Que a sua comunhão ela tem um valor muito alto e ela não é negociável. É como saúde. Ou você tem ou você não tem. Saúde é assim. Você tem ou não tem. Pronto, acabou. Não podemos ter como base a emoção, mas sim uma vida sólida, estruturada na igreja, estendida até a nossa vida particular. Isso expressa comunhão madura, algo que você adquiriu com as experiências cristãs.
Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte aos crentes em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que ele está querendo dizer? Que você esteja presente, prestando culto a Deus, né? Presente, e também presente na sua mente, né? De mente e corpo, de alma e corpo presente, né? Não assim presente, mas a cabeça lá longe, né? E nem se ausentar de cultuar a Deus. Mas Paulo está pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas se apresentassem ao culto, né? Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto inteligente, um culto que você raciocina, que você recebe a palavra, que você compreende a palavra, que você leva ela para a sua casa. 3 e 2 da nossa lição: restaurando nossos sentimentos. Podemos ter nossos sentimentos restaurados a partir do momento que olharmos as circunstâncias do ponto de vista de Deus. José e Caleb viram a possibilidade de vencer os inimigos e tomar a terra. Já os demais espias viram os gigantes e foram dominados pelo medo. O erro não é ter medo, mas ser dominado e paralisado pelo mesmo. É possível a confiança em Deus sobrepor o medo? Outro exemplo é Davi e Golias. Os israelitas viram que Golias era grande demais para ser enfrentado e permaneceram acuados pelo sentimento de impotência. Davi não ignorou a realidade da grandeza do oponente, mas confiou que o Senhor era poderoso para garantir a vitória. Muitos cristãos se preocupam demais com seus sentimentos e tornam os problemas maiores do que realmente são. Problemas maiores do que realmente são. Aquelas pessoas que sentem uma dor de cabeça e já pensam que é um câncer no cérebro, que dão um espirro e já dizem que estão contaminados com o Covid e assim por diante. Você conhece pessoas assim, que sentem uma dor no joelho e já acha que está tendo uma gangrena, né? São pessoas que tornam os problemas maiores. Isso são exemplos. Tem outras situações, tem uma crise na empresa, a empresa vai desligar 5 funcionários, a pessoa fala: eu sou o número 6, vou ser dispensado também. Não é só ser pessimista, são pessoas que elas têm o poder de tornar aquilo que ocorre negativamente muito maior em suas próprias vidas. E quem tem a mente de Cristo não pode pensar dessa forma. Pessoas pessimistas, elas tendem a conceber a ideia, a enxergar as coisas maiores do que elas são, e tem o poder de aumentá-las. E uma falha muito grande é de não tratar isso da forma correta, enfrentar de frente. Elas se ausentam de enfrentar esses tais problemas. Sequer dobram o joelho e apresentam diante do Senhor para que Ele tome providência. Justamente porque o problema delas é maior do que o Deus a quem elas creem. Ou ao menos dizem que creem. 3 e 3 da nossa lição: andemos por fé e não por sentimentos. Sabemos que temos que andar pela fé e não pelos sentimentos, mas é muito comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar nossos valores pessoais ou nossa espiritualidade baseados no que estamos sentindo. É importante compreendermos que somos obras das mãos de Deus. Fomos criados com razão, emoções, sentimentos, etc., mas também com capacidade de crermos e nos relacionarmos com Deus. Após a entrada do pecado, todas as dimensões do ser humano foram afetadas. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos com as emoções e os sentimentos de maneira saudável e para a glória de Deus. Muito bem. Eu ensinei que, eu foco na nossa lição no ponto 3. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Por isso, nossas emoções precisam ser restauradas. Conclusão da nossa lição: que possamos ajustar a nossa mente, vontade, emoções e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade.
e desfrutemos de uma vida em abundância, numa fé sólida baseada em tudo que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Final da nossa lição, querido irmão. Peço que me desculpe, me perdoe por alguma eventualidade, alguma falha ou erro que eu cometi, devido ao cansaço físico. Meu trabalho tem aumentado muito nesses últimos dias. Então eu rogo as orações dos amados para que Deus continue me dando graça para apresentar a escola bíblica dominical e ministrá-la conforme a vontade de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo lhe conceda uma semana abençoada, maravilhosa, repleta da providência divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Deus te abençoe, amado, e até a nossa próxima escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém?